Ânima e ânimos, os nossos parceiros invisíveis, a nossa contraparte interior inconsciente, as nossas verdadeiras paixões. Quem são essas figuras internas que comandam tanto a nossa vida de uma forma que a gente não consegue controlar? Ânima e ânimos são independentes. Eles não dependem do nosso controle racional, da nossa vontade. Eles funcionam além de nós, independente de nós. Quer você queira, quer você não queira. O que nós podemos fazer com ânima e ânimos é melhorar o nosso relacionamento com eles para que eles saiam da face sombria e negativa que eles podem aparentar. E normalmente eles aparentam de primeira. Então, como que a gente faz para conhecer melhor essas figuras e quem são elas? Eu vou falar para vocês hoje. Se você já está no seu caminho do autoconhecimento, você deve ter percebido que você não tem controle e não se conhece totalmente. Você já percebeu que você tem partes que são muitas vezes distintas e contrárias umas às outras. Uma quer fazer academia, quer ficar forte, a outra só quer comer e ficar deitado. Uma quer casar, a outra quer ficar solteiro. Uma quer sair, a outra quer ficar em casa, enfim. São partes diferentes e muitas vezes personalidades diferentes que você vai apresentar de acordo com a situação, de acordo com o meio que você está, de acordo com as pessoas que você está próximo. Então, a nossa personalidade, ela é muito fragmentada, na verdade. Nós temos vários arquétipos, que quem me acompanha já viu, eu falo sobre as deusas, falo sobre fragmentos da personalidade e, na verdade, nós temos parte disso consciente, mas uma parte, na verdade, a maior parte é inconsciente. Toda mulher tem um homem interior. Todo homem tem uma mulher interior. Na filosofia do taoísmo, do yin e yang, isso também acontece. Então, nós todos temos yin e yang ao mesmo tempo. Porém, por exemplo, eu sendo mulher, me identificando como mulher, tenho um corpo yin. Um homem terá um corpo yang. E o nosso problema na sociedade é que as nossas visões e definições de mulher e homem, feminino e masculino, elas estão tão distorcidas, tão desorientadas, que fica difícil se encontrar no meio disso. Mas basicamente, Yang é uma força para fora, é uma força que controla, que expande. Então o nosso ânimos é essa nossa força que quer competir, que quer ir para o mundo, que quer crescer, que quer, que quer expandir e desenvolver e aumentar o seu território. Esse é o ânimos. É como se fosse um racional inferior. Por que inferior? Porque o racional superior é você na sua plenitude de consciência, de estar ciente do que você é, da sua completude. Agora, quando você não está, quando você está agindo por compensações, quando você está agindo pela sombra, quando você não está no controle da tua própria consciência, esse ânimos, ele vai aparecer como uma voz racional, ou seja, ela parece que faz sentido, são pensamentos, cobranças, críticas, inseguranças. Ah, mas será que você é o suficiente? Será que você fez o bastante? Será que não vai acontecer tal coisa? Você já se preveniu? Você fez não sei o quê? Isso é muito pouco, você tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais. Aquela voz que está constantemente falando coisas que quando você pensa, não, realmente eu preciso, mas que não é bem assim na realidade. É como se fosse um juiz, um julgador interno, só que quando ele tá na sombra, ele vai te mostrar todos os pontos críticos, todos os teus defeitos, as tuas insuficiências, as tuas incapacidades. É aquela voz que tá o tempo inteiro arranjando problema. Só que ele não faz isso por mal. O ânimo sombrio e inconsciente, ele aparece quando a mulher não tá conseguindo se defender sozinha. Então, todos esses pontos que ele fica encontrando são como se fossem brechas que você poderia se machucar, que você poderia causar problemas, que poderiam te fazer mal. Então, é como se você o tempo inteiro no controle de tudo, no comando de tudo, dando conta de tudo, nada de ruim possa te acontecer. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mas ele aparece como uma forma defensiva, só que distorcida porque está na sombra inconsciente. A mulher, quando ela está literalmente possuída por esse ânimos negativo, ela vai ficar uma mulher controladora, rígida, autoritária ou totalmente indisponível emocionalmente. Cria-se quase que uma barreira entre você e essa mulher, né? Isso é muito comum, gente, nas mães, principalmente mães que criaram os filhos sozinhas ou mães de gerações anteriores que tinham o seu feminino muito reprimido, sua sexualidade e tal.
Então, essa figura do ânimos, que é uma figura de proteção, porém negativa, ela aparece de várias formas, só que normalmente a mulher que está dominada, ela vai ficar sobrecarregada, ela vai ficar trabalhando sem parar, ou ela vai sempre se sentir insuficiente, vai acabar tendo sintomas sobre isso, ansiedade, cansaço, esgotamento, enfim. Outros pontos comuns de mulheres dominadas pelo ânimos é a competição com os homens. Isso mesmo dentro de um relacionamento, mesmo que seja marido e mulher, vai ter sempre uma disputa para quem domina, quem manda aqui nessa situação. Ela não consegue se abrir nem para ser ajudada, entende? É uma mulher que não vai gostar de toque, que não vai gostar de demonstrar seu afeto, porque ela tá sempre na defensiva. Isso que é importante que vocês entendam, que quanto mais a mulher se demonstra agressiva ou na defensiva, ou que ela cria essas repulsões, é porque ela tá dominada por uma figura que está tentando proteger ela. Então, na verdade, é uma ferida, é uma dor interna que tá se mostrando com essa face negativa para que proteja a mulher de possíveis interferências dolorosas, sofrimento. Esse ânimos vai aparecer nos sonhos da mulher, como se tá na sombra, vai ser uma pessoa negativa, vai ser um ladrão, um assaltante, uma pessoa que te machuca, um invasor, vai ser alguém que tá ali para te machucar. Se você tá no ânimos positivo, aí ele vai aparecer como um amante, como às vezes na figura do pai, mas vai depender da relação que tá aparecendo no sonho. Só que esse ânimos com essa face assim repulsiva só aparece para se proteger quando a mulher conscientemente não está fazendo essa proteção por si mesma, ou seja, não tá conseguindo dizer não tá conseguindo reconhecer as qualidades dela, o que ela produz, o que ela é, o que ela faz. Então, quando essa mulher não consegue se defender, se valorizar por si só, aparece essa face negativa. O ânimos de toda mulher, primeiramente, será projetado em um homem fora. Por isso, quando você está sentindo uma conexão muito forte com alguém, mas que você vê que é uma relação meio complicada, você tem que procurar qual aspecto do seu ânimos você projeta nessa pessoa fora. O que essa pessoa representa para mim? Proteção, cura, estabilidade, prazer. Sabe, é algo de dentro seu que você não está conseguindo acessar diretamente e aí você busca fora projetando em um homem. Então, sempre que tem uma paixão, uma atração que você não sabe explicar, que é uma coisa que você vê que não é aquele amor real, mas que tá mexendo contigo, que tá te deixando um pouco confusa, busca o que você vê naquela pessoa, que na verdade você não está conseguindo acessar dentro de ti e alcançar esse potencial diretamente, porque o potencial está em você. Para qualquer relacionamento prosperar com um homem fora, você precisa estar bem resolvida com o seu ânimos interior. E para você se resolver com ele tem que estar a teu favor. Ele tem que confiar que você, conscientemente, é capaz de tomar as melhores decisões para sua segurança, para sua vida, para o seu movimento no mundo. Então, quanto melhor você proteger a si mesma, comandar a si mesma, decidir o que é melhor para você, sabe? Quanto mais você se tornar rainha de si mesma, menos essas forças inconscientes sentem que precisam te proteger. Então, a forma de desarmar essa couraça, porque o ânimos cria uma couraça de tensão e proteção, é você simplesmente aprender a agir por si mesma e fazer por si mesma as coisas que você busca que alguém fora faça, muitas vezes um homem fora. E quanto melhor estiver, então, a tua relação com o teu ânimos interior, melhor você vai se desenvolver pela vida. Primeiro porque você para de projetar as faces negativas nos outros. Então, o homem é tudo igual, o homem não presta, o homem não sei o quê. Tudo projeção de ânimos negativo. Então, quando você começa a enxergar os outros, né, como pessoas, como potenciais, quando você começa a caminhar pela vida com mais segurança, se desenvolver, conseguir expandir o teu potencial, a tua energia, a tua presença, com uma certa energia de realeza, que é o que você é, né? Uma deusa, uma rainha. Então, quanto mais você consegue assumir o teu poder e caminhar e crescer pela vida, desenvolver teu trabalho, fazer tudo que você tem de bom e ser quem você é de verdade, sem ter medo, sem se sentir insegura, sem ficar, né, se duvidando, menos essas figuras vão aparecer para te proteger e mais feliz você fica. E a ânima, né? Cadê a ânima? Bom, ânima
Você já escutou aquela frase? Estou desanimado, estou sem ânimo. Pois bem, porque ânima é a nossa alma, é a nossa alegria de viver, é a nossa vitalidade, é a nossa capacidade de sentir, aquela emoção que você recebe da vida, é a tua interação com as coisas, é a troca com o meio. Então a ânima, ela já está mais conectada a uma sabedoria instintiva, corpórea, é o yin, é a tua conexão com esse corpo, com essa alma, com essa vida. Então é através da ânima que você vai sentir a vida. E isso é complicado, gente, porque quando a gente tá com a ânima na sombra, a gente projeta isso nos outros. A nossa capacidade de sentir. É como se você só pudesse sentir, ser feliz e viver se aquela pessoa estiver com você aqui. Mas a ânima na sombra, ela é um emocional inferior também. Então, da mesma forma que eu falei que o ânimos é um racional inferior, a ânima é um emocional que distorce a realidade. Quando ela tá na sombra, ela é aquela coisa que fantasia, que exagera, que cria histórias e cenas e que faz aquela tempestade num copo d'água. Então, seria uma coisa muito pequena, mas que te incomoda, que te deixa com raiva, que te deixa muito exacerbada. São emoções exageradas, é aquela tendência a sempre criar um caos de coisas muito pequenas, que não precisariam ser tão intensas. Então, sempre que você perceber que coisas que não precisariam ter uma resposta emocional intensa estão disparando isso, é porque essa ânima está ali corrompida, está na sua face negativa, ela não está no seu melhor. A ânima justamente aparece nessa face também como uma forma de proteção. Ela aparece quando, principalmente os homens, né, mas pode ser mulher também, que se identificam mais com a personalidade masculina, quando essas pessoas não conseguem expressar diretamente as suas emoções. Então, sempre que você não expressa e não fala e não exprime diretamente o que você sente, a ânima aparece com uma forma exagerada, distorcida e fantasiosa para trazer à tona essas emoções que foram ignoradas pela consciência. Então, conscientemente, eu não posso demonstrar isso, eu não posso mostrar o que eu tô sentindo, eu não posso falar, isso não vai ser bem interpretado. Então, conscientemente, você faz a escolha de não manifestar, mas inconscientemente surge a ânima e fala, mas eu vou mostrar para aquela pessoa o quanto ela incomodou, e o desconforto fica em você. A ânima normalmente é sentida como uma atmosfera. Ela é uma coisa assim, sabe que parece que tem aquelas nuvenzinhas negras em cima da pessoa e que ela tá lá ranzinza, mal-humorada, enfim. Então, ela é aquela atmosfera densa, pesada, que você sente perto de alguém, ou você mesmo, né, cria essa atmosfera, mas ela é muito percebida quando você chega perto de alguém e você sente aquela atmosfera tensa, ou seja, a pessoa não expressa verbalmente, não fala diretamente, mas todo o campo daquela pessoa cria esse desconforto. Essa é a questão. Se você escolher não expressar, que seria muito fácil, estou incomodado, estou chateado, estou com raiva, todo o teu campo, a tua atmosfera vai criar uma sensação distorcida, exagerada e aumentada daquela coisa que seria pequena para ser sentida. Então a ânima é essa força que faz com que o seu desconforto seja sentido, quer você queira, quer não queira, será sentido e será desconfortável para as pessoas ao redor, porque você cria essa atmosfera. Então é muito mais fácil e saudável se você for capaz de comunicar diretamente o que você está sentindo para que ela não precise aparecer. Mas ela também é uma forma de proteção. Ela precisa que você expresse verdadeiramente o que você está sentindo sobre as situações, sobre as pessoas, enfim. Senão ela vai aparecer de uma forma negativa e inconsciente. Então, para trazer ela para o lado luz, é fazer o quê? É você ser capaz de expressar e se comunicar verdadeiramente, né? Ser fiel ao que você está sentindo, trazer isso à tona de uma forma justa e equilibrada, mas que isso não seja escondido, que isso não seja ignorado pela tua consciência. Normalmente, os homens também vão projetar essa ânima em uma mulher fora, que vai ser a mulher ideal, que seria quem eles sonham, né? A verdadeira paixão de um homem é, na verdade, a sua própria ânima, mas ele vai buscar essa ânima fora. E quando ele encontra, isso é até perigoso, porque, como eu falei, é como se ele depositasse na mulher toda a responsabilidade de fazer ele se sentir vivo.
Então, é uma carga muito grande para a mulher receber uma projeção de uma ânima. No começo, ela se sente endeusada, se sente maravilhosa porque você quer ser aquela rainha, aquela figura maravilhosa. Mas depois de um tempo, isso se torna uma carga muito pesada porque você nunca vai ser capaz de verdadeiramente suprir a necessidade da ânima. Então, todo homem precisa aprender a se conectar com essa figura interior diretamente, acessando diretamente. A ânima também normalmente aparece nos sonhos dos homens. Se ela está na fase negativa, vão ser experiências ruins, vão ser traições, brigas, conflitos, enfim, vão ser coisas ruins em relação a uma mulher do sonho. E quando ela está na sua fase positiva, aí sim, vai ser uma amante, vai ser uma conexão, vai ser algo mais positivo e prazeroso. Então, quando a gente sonha com alguém do sexo oposto, se você for heterossexual, né? Se você for homossexual, aí você vai sonhar com alguém do mesmo sexo. Isso é a figura, a representação é o que você se atrai, né? Mas a questão é a alma e o espírito que está por dentro daquilo. Então, quando você sonha com alguém que seria a tua projeção de atração, está falando sobre essa relação de ânima e ânimos. E quanto melhor for esse sonho, quer dizer que você está se relacionando melhor com essa parte sua. E quanto pior, seria o contrário. Então, sonhos que você tem encontros, que você beija, ou que quando você chega a ter uma relação sexual dentro do seu sonho com uma figura dessas, isso quer dizer que você realmente está se conectando com a sua figura interna. Então, são sonhos bons quando você tem, claro, se a representação daquele sonho é uma representação positiva. Diferente se é uma pessoa que representa uma figura do sexo oposto, né, ou da sua projeção negativa. Ela é uma pessoa falsa, ela é mentirosa, ela é, enfim, tem características que você não gosta e você está se conectando, então quer dizer que você está se conectando com a parte sombria desse arquétipo, desse complexo. Quando são sonhos que você tem uma relação positiva com alguém que apresenta para ti uma forma positiva, uma representação saudável daquele complexo, aí é positivo esse sonho. Então, por hoje é isso, deu para dar uma introduzida nisso, mas o que eu quero que vocês saibam é isso, é que toda relação que nós temos, principalmente relação amorosa, nós estamos buscando partes internas nossas, das nossas figuras, das nossas contrapartes internas nas outras pessoas. Então, quando você vê que está alguma coisa desequilibrada nessa relação, você deve buscar qual parte minha está projetada naquela pessoa, o que eu busco dentro daquela pessoa, o que essa pessoa tem a me oferecer que falta em mim. Normalmente isso tende a quebrar a projeção e você voltar a enxergar a pessoa como ela realmente é, porque o problema das projeções é isso, que quanto mais você projeta no outro, menos você enxerga quem é a pessoa, você enxerga quem é você e não quem a pessoa é verdadeiramente. E isso dificulta um relacionamento real e uma aproximação em um vínculo profundo de amor verdadeiro.